Corinthians se despede do seu zagueiro do elenco que vai para um dos clubes famosos do futebol brasileiro. A saída de André Ramalho do Corinthians e sua transferência para o Flamengo em 2025 é, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes da história recente do futebol brasileiro. A troca de clubes entre duas das maiores potências do país não é algo que acontece todos os dias, e essa transação em particular gerou uma onda de especulação, debates, e, claro, uma expectativa gigantesca sobre os rumos de ambas as equipes. Desde que chegou ao Corinthians, André se estabeleceu como um dos zagueiros mais confiáveis do futebol brasileiro, e sua ida para o Flamengo representa não apenas uma mudança de clube, mas também uma transformação significativa em sua carreira e no cenário futebolístico nacional. Neste texto, vamos explorar, com uma profundidade jamais vista, todos os aspectos dessa transferência, analisando o impacto para os dois clubes, para o jogador e para o futebol brasileiro em geral. André Ramalho. O trajeto no futebol brasileiro. Antes de se consolidar como um dos principais defensores do Corinthians, André Ramalho já havia se destacado no futebol nacional por meio de sua passagem pelo Red Bull Bragantino. Em sua chegada ao clube paulista, em 2022, ele foi rapidamente reconhecido pela sua sólida atuação na defesa, sua experiência e pela sua habilidade de leitura de jogo. Esses atributos o tornaram uma peça-chave para a reconstrução do elenco do Timão, que estava em busca de consistência defensiva após temporadas de altos e baixos. No Corinthians, André teve o privilégio de jogar em um dos maiores clubes do Brasil, diante de uma torcida apaixonada e em um cenário competitivo, com o time disputando regularmente títulos nacionais e internacionais. No entanto, a pressão também aumentava, e cada erro defensivo era amplificado pela magnitude da camisa alvinegra. Mesmo com essa pressão, ele conseguiu se destacar e tornou-se uma das figuras mais respeitadas da defesa corintiana. Ao longo de 3 temporadas, André se tornou uma verdadeira âncora para a defesa do Corinthians. Ele formou parcerias de sucesso com outros grandes defensores, como Gil e João Vitor, e passou a ser considerado um dos melhores zagueiros do país. Seus números, tanto em desarmes quanto em interceptações, eram notáveis, mas o que realmente impressionava era sua liderança dentro de campo. Ele sabia quando assumir a responsabilidade e quando ser um elo de calma para os companheiros em momentos de tensão. A sua importância para o time se refletia não apenas na defesa, mas também no jogo aéreo e na construção de jogadas. Sua habilidade de sair jogando com qualidade e de iniciar contra-ataques rápidos se alinhava com a filosofia de jogo de diversos técnicos que passaram pelo clube durante sua permanência. Porém, em meio ao crescente desejo do clube por um processo de renovação, as conversas sobre uma possível saída começaram a surgir em 2024. O interesse do Flamengo, e a primeira abordagem Flamengo, por sua vez, estava passando por um momento de transição e reforço. O clube, que havia conquistado títulos importantes nas últimas temporadas, estava ciente de que a defesa era um setor que necessitava de reforços para manter a estabilidade e continuar competindo de igual para igual com os gigantes europeus nas competições internacionais, como a Copa Libertadores da América. Apesar de contar com bons zagueiros, como Rodrigo Caio e Léo Pereira, o Flamengo sentia a necessidade de ter um defensor mais experiente, com grande personalidade e capacidade de lidar com a pressão em momentos decisivos. O nome de André Ramalho apareceu, então, como uma opção estratégica para o time carioca. O interesse do Flamengo por André foi imediato, e as primeiras negociações começaram em meados de 2024. Embora houvesse concorrência de outros clubes europeus, o Flamengo se destacou não apenas pela proposta financeira, mas também pelo projeto esportivo oferecido ao jogador. A ideia de atuar no Flamengo, um clube com uma torcida fanática e a possibilidade de disputar títulos internacionais de peso, como a Libertadores e o Mundial de Clubes, foi um atrativo irresistível para o zagueiro. O Corinthians, por sua vez, não dificultou a negociação, ciente de que a renovação do elenco era uma prioridade para o clube. Além disso, o clube alvinegro já tinha se preparado para a saída de alguns jogadores importantes e estava em busca de novas peças para fortalecer outros setores, como o meio de campo e o ataque. Assim, após conversas intensas e uma avaliação cuidadosa, André Ramalho acertou sua transferência para o Flamengo no início de 2025, assinando um contrato de 4 anos com o clube carioca. O impacto no Corinthians. A saída de André Ramalho representou um grande vazio para o Corinthians, que perdeu uma de suas principais referências. O impacto dessa transferência foi sentido de imediato pela torcida, que lamentou a saída de um jogador que, com o tempo, se tornou sinônimo de força, liderança e segurança defensiva. Sua habilidade de ler o jogo, sua experiência em competições de alto nível e sua presença em momentos de pressão eram qualidades que o tornaram insubstituível para muitos torcedores. Além disso,
O Corinthians perdeu uma peça fundamental em uma época em que o time buscava se reestruturar após temporadas difíceis. A saída de André Ramalho também abriu espaço para a chegada de novos jogadores, e a direção do clube iniciou um processo de busca por um substituto à altura. No entanto, é evidente que a perda de André Ramalho deixou uma lacuna, especialmente quando se trata de um jogador que poderia atuar como mentor para as jovens promessas da defesa alvinegra. Enquanto isso, a torcida e a diretoria do Corinthians começaram a se questionar sobre as escolhas do clube para o futuro. A transição era necessária, mas a venda de André Ramalho, que havia se mostrado indispensável nos últimos anos, trouxe uma série de incertezas. A esperança da torcida era que, com um novo ciclo, o time se reinventasse e voltasse a brigar pelos títulos mais importantes do futebol brasileiro. O impacto no Flamengo. Para o Flamengo, a chegada de André Ramalho foi a cereja no topo do bolo para um elenco que já era recheado de estrelas. O clube carioca, que havia conquistado títulos importantes nos últimos anos, precisava de um defensor experiente e confiável para fortalecer ainda mais a defesa, que muitas vezes havia sido um ponto de vulnerabilidade em algumas competições, especialmente na Libertadores. A chegada de André, portanto, não era apenas uma contratação de peso, mas uma verdadeira solução para o setor defensivo do Flamengo. O técnico Jorge Sampaoli, que assumiu o comando do Flamengo no final de 2024, foi um dos grandes incentivadores da contratação de André. Sampaoli, conhecido por sua filosofia de jogo intensa e pela ênfase na organização defensiva, sabia que contar com um jogador como André Ramalho seria essencial para implementar suas ideias. O zagueiro, com sua leitura de jogo e habilidade de se posicionar adequadamente, encaixava-se perfeitamente no esquema do técnico argentino, que valoriza a segurança defensiva como base para suas equipes. Além disso, a presença de André Ramalho no Flamengo trouxe à tona um novo equilíbrio no elenco. Sua chegada não apenas fortaleceu a defesa, mas também permitiu que outros jogadores pudessem se concentrar em suas funções ofensivas, sem precisar se preocupar tanto com vulnerabilidades defensivas. A torcida rubro-negra, que já vivia momentos de êxtase com a expectativa de novas conquistas, viu na contratação de André a certeza de que o time estaria mais preparado para os desafios que viriam. A adaptação de André Ramalho ao Flamengo. A adaptação de André Ramalho ao Flamengo foi mais tranquila do que muitos imaginavam. Com seu estilo de jogo pragmático e altamente técnico, o zagueiro rapidamente se entrosou com os novos companheiros. Durante a pré-temporada de 2025, André mostrou sua qualidade nos treinos, tanto defensivamente quanto na saída de bola. A integração com os outros defensores, e com o goleiro Santos, em particular, foi rápida, e o entrosamento na defesa se provou um sucesso desde os primeiros jogos. Em sua estreia pelo Flamengo, André Ramalho não decepcionou. Sua segurança e liderança dentro de campo foram visíveis, e ele se mostrou imbatível nas bolas aéreas e nas jogadas de marcação. Sua calma e experiência nos momentos de pressão ajudaram a dar um alicerce para a defesa rubro-negra, que logo se tornou mais sólida e confiável. Expectativas futuras. O impacto da transferência de André Ramalho para o Flamengo é profundo. Para o zagueiro, esta é uma nova oportunidade de brilhar em um clube de tamanha grandeza e disputar competições de elite, como a Copa do Mundo de Clubes e a Copa Libertadores. Para o Flamengo, a contratação de André é uma jogada estratégica que visa solidificar ainda mais sua defesa e manter o time competitivo em todas as frentes de disputa. E para o Corinthians, a perda de um dos seus maiores líderes da última década representa uma dura realidade, mas também a abertura para um novo ciclo e novos desafios. Em 2025, a transferência de André Ramalho para o Flamengo é um dos marcos que deve ser lembrado por muitos anos, seja pelo impacto que teve nas duas equipes envolvidas ou pela forma como molda o futuro dos clubes no cenário nacional e internacional. O futebol brasileiro, sempre imprevisível e fascinante, se vê mais uma vez diante de uma movimentação grandiosa, que promete reverberar por muitas temporadas.